esse é o podcast Giro Industrial. Eu sou Max Geniger. Hoje nós estamos aqui com o Leandro Pinto, presidente do Grupo Mantiqueira, a maior produtora de ovos da América Latina, a 12ª do mundo, 17 milhões de galinhas até hoje cedo, aumentando todo dia, 12 milhões de ovos por dia, 2 bilhões de faturamento. De cada 11 ovos consumidos no Brasil, um é da Mantiqueira. O interessante, vocês vão ver isso através aqui da entrevista, é que a história de empreendedorismo do Leandro é digna de um roteiro de novela, cheia de reviravoltas, momentos de terror financeiro, uma grande paixão e um final feliz. Então nós começamos, já viu você sorrir, né? É verdade. Você sabe de que... Você falando remete ao passado e graças a Deus foi um passado muito bom. É isso, essa é a parte boa. Se eu soubesse que ia ser tão bom, Deus podia até ter judiado mais um pouco. Bom, o Leandro nasceu numa enorme cidade chamada Itanhandu, que todo mundo conhece. Isso. Como a maioria dos municípios de Minas. São Lourenço é um bairro de Itanhandu. Fica no sul de Minas, né? Ao pé da Serra da Mantiqueira, daí vem o nome da empresa. Hoje tem quantos habitantes lá? Hoje tem 14 mil, 15 mil, por aí. Não tem mais que 15. Também não tem menos que 14. É. O Leandro só não é a pessoa mais ilustre nascida em Itanhandu, porque a Rogéria nasceu lá também. Verdade. O que seus pais faziam, Leandro? Os meus pais tinham confecções de roupa, né, facção. Eles mandavam, o pessoal daqui dessas marcas famosas, dessas grifes, mandavam o tecido e os cortes e eles montavam pela mão de obra, né? E meu pai também, com a minha mãe, tinha uma fábrica de máquinas agrícolas. Então eles fabricavam máquinas agrícolas. Industrial e comerciante. Eu vi que você, numa conversa assim, você falou, eu era da classe média alta relativamente. Não, do interior, né? De uma cidadezinha pequena, né? Não era não era de uma capital. Né? Sim, mas era realmente, em relação ao resto da cidade, era uma classe alta. E aí você começou a estudar. Isso. Gostava demais de estudar. Detestava. Detestava. Não sei para que eu ficava estudando história, geografia. Não, geografia eu até gostava, mas história, biologia, essas coisas. Eu falei, gente, eu não vou usar isso para nada, eu não quero saber disso. Certo. A minha vida é somar e multiplicar, dividir e subtrair era uma conta chata de fazer, né? Você tem que pegar o resto na divisão, o subtrair você tem que ficar pegando emprestado do vizinho, então assim, não é uma coisa boa. E tinha a prova dos 9, né? Isso, então somar e multiplicar é fazer meu nome e trabalhar. E depois foi fazer um curso técnico? Não, meus pais queriam, o sonho de todos os pais, né? Assim, que antigamente quem trabalhava numa estatal tinha um futuro garantido, né? Então, quem trabalhava no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, numa Petrobras, você estava garantido a sua aposentadoria. Mas só que aquilo, para mim, assim, não era isso não me encheu os olhos, né? Não. Encheu os olhos conhecer pessoas, trabalhar, comercializar, comprar, vender, produzir. E aí eu acabei que eles queriam muito que eu estudasse. E, por minha sorte, eles me mandaram para São José dos Campos. Eu passei no curso lá, mas no primeiro trimestre eu já tinha tomado bomba por falta, que eu não gostava disso. Era técnico? É curso técnico, porque antigamente você já saía do terceiro ano com um curso técnico. Então, se você não quisesse fazer uma faculdade, você já era pelo menos um técnico. Já tinha uma profissão, né? Como já tinha uma profissão, exatamente. Já não era... Era técnico mecânica. Ok. É como se fosse menos que um engenheiro mecânico, um técnico mecânico. Então, aí, lá no meio do curso, você já tinha aprendido o suficiente e desistiu? No meio não, nos 3 primeiros meses. E voltou para... Não voltei não, aí eu li o jornal Vale Paraibano e vi que eles estavam conversando, iam montar um banco na cidade, uma agência, e que eles estavam contratando. E aí eu fui lá e fui ser office boy do banco. Então eu comecei como office boy, no primeiro mês eu já era chefe dos office boys, enquanto os outros andavam de ônibus, eu já andava de táxi, para poder... Quando tinha uns problemas difíceis do banco, licença, alvará, bombeiro, tinha 15 anos, mas eu era desenrolado, eles mandavam eu ir lá na prefeitura resolver e tal,
E eu fui crescendo no banco. Só que para mim aquilo também, sabe, ficar trabalhando no banco, eu tinha datilografia, né? Então, assim, Telex, na época era Telex, então a gente ficava passando Telex pro banco, ordem de pagamento, essas coisas. Mas aquilo para mim não, sabe, assim, eu cresci rápido no banco, mas também não era o que eu queria ficar preso com horário para chegar, horário para sair, ficar... Eu queria algo mais. Para o pessoal mais jovem que está nos vendo aqui, datilografia é o mesmo que digitação, com a diferença de que na datilografia você não podia errar. Exatamente, porque se errasse você não tinha como consertar. Não tinha como consertar. Você tinha que, né, às vezes você perdia uma página escrita porque você errou. Hoje você vai no computador, põe a setinha voltando, volta e corrige de novo. Então, Fora os corretores que tem hoje, que já ajudam a tirar a gente do erro. A gente sempre gostaria, né, Leandro, que a vida funcionasse assim. Você faz uma bobagem, volta, e aí faz a coisa certa e continua. Não, mas a vida é mais datilografia do que digitação. mas se fosse fácil assim, talvez a vida ficasse chata, né? Não sei. Com certeza. Você errou, voltou atrás, não. Você tem que pagar. Você tem que pagar pelo erro. Porque aí é na dor que a gente aprende. É isso. Aí você voltou para Itanhandu? Aí eu voltei para Itanhandu e meu pai tinha essa fábrica de máquinas agrícolas, né? Picadeira para tratar de gado e tal. E eu resolvi agregar nessa fábrica uma fábrica de carroça. E aí eu comecei a construir carroças e eu lembro que eu não queria a carroça mais bonita, eu queria a carroça mais reforçada. Então era feita de chassis, de cantoneira, madeira boa, fecho de mola bacana, rodas boas, e aquilo durava. Aí eu falei assim, olha, aonde que vende carroça, né? Falei, Bahia, não sei por quê, intuição. Aí eu peguei com 16 anos um motorista, coloquei uma carroça em cima da caminhonete e fui para Bahia vender carroça. E foi um sucesso. E aí saía carroça, caminhões de carroça toda semana dessa fábrica para a Bahia. E o seu pai era sócio? Ele era sócio. Eu era, tipo assim, o funcionário bem pago dele. Ok. Entendeu? Não? Muito bem pago, né? Tá. E aí, quando foi em 86, meu pai também queria que eu vendesse essas máquinas que ele produzia. Só que as máquinas eram muito ruins. Muito ruim. E o que eu não compro para mim, eu não vendo para os outros. Então, o que eu não ponho na minha mesa, eu não tenho coragem de pôr na mesa de ninguém. O que eu não compro para mim, eu não tenho coragem de oferecer para ninguém. E aí, quando eu falei para ele que não ia vender, que eu sempre fui muito transparente, eu nunca fiquei em cima do muro. Então, sempre tive palavra e lado. Então, aí ele falou, meu filho, então faz o seguinte, vai seguir sua carreira solo. Já que você não pode me ajudar também, eu não quero... você não vai continuar sendo esse funcionário bem pago, não. Tá bom. Aí eu montei uma loja de máquinas agrícolas. Inclusive, eu era cliente da fábrica dele de carroça. Só não tinha as máquinas, mas a carroça era boa, eu tinha. E aí foi em 86, quando você já tem esses cabelos brancos aí, lembra do plano Funaro. Nós vivíamos daquela inflação absurda, 80% ao mês. E aí veio o plano Funaro e a gente achou que tinha resolvido a vida. E eu tinha achado que com 18 anos eu tinha descoberto a pólvora e ficado rico. E aí achei que tudo que eu punha a mão dava certo. Mas é verdade, pelo menos durante 4 ou 5 meses isso aconteceu, né? Foi mais um pouquinho, foi quase um ano. Quase um ano. E aí... Sou fiscal do Sarney, né? Tinha visto e exatamente. E as coisas começaram a ter ágil, né? Você errava na sexta-feira, na segunda estava corrigido. Você vendia um carro usado. Se você tivesse paciência, você comprava um carro novo 2, 3, 4 meses depois. Então as coisas estavam bem desequilibradas, né? E eu me envaideci com isso e achei que tinha descoberto a pólvora e que ia ser um cara... Só que aí foi aquele voo de galinha, né? Aquele voo curto, quando chegou fevereiro de 2007, de 97... 87, o plano já tinha derretido. Né? Veio o plano cruzado 2. Não, aí que era foi aquela confusão, os juros de 1% ao mês voltou para 20%, 30%, 40% ao mês, e quem tinha dívida igual tinha dívida, porque teve uma sobreoferta de dinheiro naquela época, que todo banco tinha excesso de dinheiro e emprestava. E eu fui um dos que peguei. Tá dando, Só né? que peguei, e aí o que eu comprei... Depois passou a não valer nada, porque as coisas baixaram, vieram para uma realidade, que o que estava se passando era uma irrealidade, e aí eu quebrei. E aí eu falei, puta merda, eu tinha
Eu tinha 19 anos, que eu sou de 68. Eu falei, e agora, né? Mas vamos lá. Lutando e sofrendo, mas de pé. E em 87 você começa a namorar a moça mais cobiçada da cidade. Isso. Era a princesinha da cidade, era a joia da cidade, que é minha esposa, mãe dos meus filhos e avó dos meus netos. Então, somos casados há 35 anos, fazemos esse ano. E temos 37 anos juntos, que é exatamente a idade da empresa. Né? E aí a gente... Então você achou que era milionário? Eu vou namorar a moça? A moça, mas não podia falar para ela a minha situação, a real situação, né? Eu tava precisando... Ou eu falo verdade ou eu omito. Mentir eu não minto. Então, assim, ela também não perguntava, eu não falava, né? Mas aí, o que aconteceu? Em agosto de 87, teve um amigo nosso, que era um senhor. Eu era um garoto novo, mas era muito trabalhador e sempre fui amigo de pessoas mais velhas, porque eu entendia que os velhos me ensinavam. Então, assim, se eu tivesse só amizade da minha idade, nós ia para boteco, beber pinga e fazer coisa errada, e graças a Deus eu pulei essa etapa da minha vida, porque eu sempre fui... Até hoje, meus amigos têm mais idade que eu. E aí, o que aconteceu? Ele teve um infarte, ele chamava Juarez, já faleceu. Ele teve um infarte e me entrou na loja, que já estava ali só com aqueles pedaços, com as máquinas que não vendia mesmo, com o resto do estoque, vamos dizer assim, e falou assim, ó, Leandro, você não quer comprar minha granja? Eu não aguento mais. Porque também a avicultura é isso, ela teve como teve oferta de dinheiro, muitas pessoas entraram no ramo, porque existia falta de ovo, existia ágio no ovo, e de repente que criou uma oferta maior que a demanda e os preços caíram. Eu falei, Juarez, como é que eu vou comprar a sua granja, né? Eu não falei para ele que eu estava quebrado, né? Também omiti. Quantas galinhas ele tinha? 30 mil. 30 mil galinhas? 30 mil galinhas. Mas aí meu business plan foi o seguinte, business plan, hoje é bonito falar, né? Mas meu plano, né, foi o seguinte, galinha bota todo dia, ou a cada 26 horas ela bota um ovo. Se ela bota todo dia, eu vou ter dinheiro todo dia. Tendo dinheiro todo dia, eu vou acalmando os credores, né? E aí comecei a minha vida na avicultura. Mas eu falei para ele, Juarez, eu não tenho dinheiro. Eu tenho um caminhão financiado, que na época não era nem financiado, era um consórcio, Rodobens, que era uma grossura que você media o carnê, você media as prestações pelos centímetros que faltava para pagar, porque era de tantas prestações que tinha. E tem um carro Uno financiado no Banco Fiat. E aí foi o que eu dei para ele e peguei as galinhas, peguei o estoque e comecei a trabalhar. E não deu certo de imediato? Não, lógico que deu certo. Deu certo? Foi a minha salvação. Porque ali o que eu fiz? Eu não misturava o dinheiro velho com o novo. Ah, tá certo. Você tinha dívidas, mas começou a faturar. Aí eu comecei a faturar, entendeu? E aí eu comecei a administrar. E aí a primeira coisa que eu mudei foi o nome da granja, que chamava Granja Filadélfia, aí eu coloquei Granja Mantiqueira, que até hoje. E aí a única briga que eu tive com ele foi essa, porque ele falou assim, você mudou o nome da minha granja, uma granja de 40 anos de tradição. Eu falei, Juarez, você quebrado, eu ia continuar com o seu sobrenome, eu estava morto. Eu tinha que pelo menos dar um ar novo, que era uma empresa nova, uma granja nova que estava começando. Tá. E aí, o que aconteceu? 87 foi duro, mas foi só 3 meses. 88 foi duro, mas deu break-even, deu para poder ganhar algum dinheiro. E 89, depois da tempestade, vem a fartura, né? Não, você pulou a parte importante aí. Qual a parte? A parte que dedaram você para o seu futuro quase sogro. Ah, não, mas eu vou chegar lá. E aí, mas aí quando foi? Eu estava no começo, eu tô no mês de outubro, novembro ali ainda. E aí o que aconteceu? O Juarez me vendeu a granja. Em novembro, final de novembro, começo de dezembro de 87, tinha um banco que tinha me emprestado dinheiro, não na pessoa física, mas na empresa, que eu tinha quebrado. E aí, estava sem receber. Queria que você pagasse. Isso. E eu não tinha dinheiro para pagar. E também o dinheiro da galinha eu não queria pagar, porque eu queria pagar com lucro, mas com o dinheiro do negócio, não. E aí eu peguei, ele ligou pro meu sogro.
E aí contou pro meu sogro que eu tava devendo para ele, pro banco e tal. Aí pronto, aí meu sogro chegou em casa e contou pra minha namorada, na época noiva, né? E ela prontamente ficou muito... Eu cheguei na casa dela, ela tava com os olhos inchados de chorar, e falou assim, ó, acabou, não sou mais sua namorada, não sou sua noiva, mas acabou. Você mentiu pra mim? Eu falei, não mentiu, eu omiti. Só não contei a verdade, né? Mas eu tava na luta aí, você tá vendo a minha luta, não é? Se você morasse aqui, talvez ela estudava na época em Petrópolis. Se você morasse aqui, talvez você ia ver que os dias meus são de chorar. Não são só final de semana que a gente tá um pouco mais alegre, porque o banco já fechou, né? Eu brinco que sexta-feira era o melhor dia para mim depois das 4, quando o banco fechava, e domingo, quando o Cid Moreira falava boa noite, começava meu tormento, porque eu sabia que segunda-feira tava chegando. Aí fui para casa. Na época o uísque bom era o Old Age, né? Passaporte era para rico. Mas eu tinha 1 litro de uísque lá em casa, tomei 1 litro de uísque, fui dormir, no outro dia acordei, uma dor de cabeça, com as mesmas dívidas e sem a namorada. Mas para minha sorte, quando logo depois tocou a campainha, era ela, dizendo assim, olha, eu não sou sua noiva, não sou seu namorado, mas sou sua amiga e eu vou te ajudar a vencer. Depois, tipo assim, opa, já me deu a chance da dúvida, né? E aí nós fizemos 2 folhas de papel sulfite com uma caneta vermelha e uma caneta azul, Bic, e escrevemos todas as dívidas que eu tinha. Lógico que na primeira, segunda página eu coloquei as bem pequenininhas para me poder animar riscando, e deixei as pesadas por último. E aí eu tinha uma agenda com os credores, né? Eu ia visitar os credores, meu. Primeiro eu paguei os pequenininhos. Aí depois os mais pesados, eu ia visitar e contava o que eu estava fazendo. Às vezes levava um pouquinho de dinheiro, às vezes levava 1 dúzia de ovo, que era o que eu tinha. E falava para eles, ó, eu estou trabalhando. Estica aí um pouco. Eu vou dar conta. Aí uns entendia, outros ficavam bravos, outros xingavam. Mas é o que eu tinha. Eu não tinha... Isso de manhã, né, Leandro? Isso de manhã. De manhã. Dia de tarde eu tinha que trabalhar. Tinha que vender ovo. Tinha que vender ovo. Mas não, essa agenda, na parte da manhã, eu ficava nos bancos cobrindo o cheque do dia anterior. Na parte da tarde eu trabalhava. Agora, essa agenda eu fazia final de semana. Eu não tinha assim uma agenda todo dia com o credor, porque também não era muitos credores. Não. Tá. Senão daí eu estava voltando neles toda semana, era uma vez por mês, né? E Os que me incentivavam, eu queria ir toda semana. É. Os que me xingavam, eu queria ir uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. Mas apesar desse pessoal que te criticava, reclamava, xingava, você tinha amigos, né, que te ajudaram muito. Muito amigo. Assim, eu acho que eu tenho uma gratidão... Coisa interior. Não, é verdade. Eu tenho uma gratidão muito grande por principalmente 3 amigos, sabe? Que esses aí fizeram a diferença na minha vida. Um era o homem mais rico da cidade, chamado Raul, e ele me avalizava em branco. Então, eu levava a duplicata para ele do banco, ele avalizava em branco, ele não perguntava quanto que eu ia pegar no banco. Os gerentes dos bancos tudo duvidavam. Então, assim, isso para mim foi uma... Aí tinha um que vendia um milho caro para mim, que inclusive faleceu há 2 anos, que é meu padrinho. Todos os 3 são meu padrinho de casamento. Mas nunca deixou minhas galinhas passar fome. Ele te emprestava o milho. Ele emprestava o milho, cobrava caro, mas era o que tinha. Pior que se não tivesse, né? E o outro que me vendia as vitaminas, o premix. A ração. A ração que misturava com milho para poder fazer a ração das aves também, que apesar dos atrasos, dos estica-puxa, nunca deixou faltar. Então, essas 3 pessoas, sou muito grato a eles, porque eles, de fato, acreditaram em mim quando ninguém acreditou. Bom, aí veio o capítulo emocionante, a gente falava das reviravoltas e das paixões ali, né? Você voltou a namorar? Voltei a namorar. Correndo. Você tá louco. Você tá... Não foi assim, não foi fácil convencer ela não, mas já que ela era minha amiga, nós íamos, né? E ela estava vendo que eu estava progredindo, né? Aquela lista estava com bastante risco vermelho, assim, de pagamento, né? E ela tinha uma clínica de fisioterapia? Ela estava formando em fisioterapia e ela estava montando a clínica dela de fisioterapia.
Então foi muito bacana, porque dessa loja quebrada, a escrivaninha foi da clínica, foi dessa loja, o telefone, que na época o telefone era um ativo, né? O telefone foi dessa loja, a linha comercial. Então, assim, acabou que eu brinco muito assim, a minha mulher foi... O avião só voa com 2 asas, e ela foi sempre uma asa. Então, assim, se não tiver... As asas são iguais. Se não fosse iguais, esse avião não estaria no ar. É o ponto de equilíbrio que a gente Isso. precisa, né? E ela vendeu a clínica para te ajudar? Não, aí isso já foi lá na frente, né? Aí teve 87, 88, aquele aperto, né? Aí 89, não, 87 aquele aperto, 88 break-even. Aí 89, no começo do ano apertado, e ela vendeu a clínica dela para a PAI. E ela trabalhava na PAI de Itamonte. E eu lembro direitinho, eu precisava fazer um pagamento, eu cobri uma conta no Banco do Brasil. E aí aquele dia, sabe aquele dia que você fala assim, hoje não vai dar. Aí eu encontrei com ela, eu indo da cidade para a Granja, era o mesmo caminho que ela fazia voltando do trabalho, né? E aí ela vindo num corcel velho que eu tinha dado para ela. E aí eu parei e falei, Rogério, hoje o negócio, hoje eu acho que vai dar errado. Ela falou, por quê? Eu falei, não, porque o dinheiro para cobrir a conta não vai. Eu falei pro gerente que ele podia pagar o meu cheque, até meio-dia eu cobria. Naquela época tinha isso, né? Tinha essa... Ela falou, quanto que é? Eu falei, ela pegou do jaleco branco dela, tirou do bolso o cheque, falou, acho que isso aqui dá para você cobrir a sua conta lá. O cheque da venda da Da clínica. clínica. E o cheque era do Banco do Brasil. E aí eu corri no Banco do Brasil, fiz um depósito online na época, que entrava como dinheiro na hora, e consegui cobrir a conta. Aquele dia foi um dia bem assim... Sabe aquele dia D, né? Eu tive vários dias D da minha vida. Esse dia foi um deles. Esse aí... Bom, ainda tem o outro problema lá, quando as galinhas pararam de botar ovo, né? Nós tínhamos granjeiros lá, que nós éramos os menores da cidade, e as galinhas, pum. Peguei o milho emprestado, e o milho tinha um tratamento, porque era milho de semente, e na hora que eu dei para as galinhas, achei que estava tudo certo. Passou 3 dias, a postura das galinhas começaram a cair. Caiu. Cheguei na granja, logo depois do almoço, né? Aí eu lembro certinho, a Maria Amélia, ô, seu Leandro, as galinhas estão achando que tem pouco ovo, não tem ovo para colher. Falei, não tem ovo para colher, porque colhia na mão, né? Então, o galponista sabia mais ou menos quantas bandejas colhia por dia e tal. No outro dia, menos ainda. No outro dia não tinha nada. Eu falei, e como é que eu faço agora? Eu lembro meu sogro, foi um grande incentivador meu, né? Foi um grande cara que também me ajudou com ideias, mas ele falou assim, olha, Leandro, aproveita que agora o povo vai ter dó de você. Chama o Horácio, que era o carregador de galinha lá na região, que a região tinha muita granja, né? Vende as galinhas para ele, acaba com isso. Eu falei, seu Rogério, não sei. E eu chamei veterinário do Brasil inteiro, porque era uma doença, podia ser uma doença, podia ser uma coisa nova. Até os outros granjeiros também ficaram preocupados, porque se é um vírus, tudo pode dar na minha, como pode dar na do outro. Então, e aí nós descobrimos que era um problema do fígado da galinha, e a galinha, no 4º dia ela começou a botar de novo, no 5º dia botar, no 6º botar, e aí tinha um granjeiro lá que comercialmente a gente se batia nos clientes, mas ele me emprestou 5 mil quilos de ração, porque eu queria entender se eu estava com um problema na fábrica, né? E aí eu tratei das galinhas, as galinhas recuperaram, e aí nós descobrimos o que era. Tá. Tiraram o atraso ou voltaram? Não, tiraram o atraso. Deus foi bom demais, que elas voltaram a botar mais do que... E aí foi assim... interessante, que eu peguei hoje nós temos 3.500 funcionários, e eles nunca receberam um dia atrasado. E naquela época eu não tinha dinheiro para pagar eles, porque as galinhas pararam de botar, e 3 dias sem botar é como 10% do faturamento do mês. Pra você ter uma ideia, a nossa folha de pagamento é 8, 9% do faturamento. Eu falei, como é que eu vou fazer? Também fui no supermercado Arco-Íris, lá do meu amigo Carlindo, fui numa farmácia Nossa Senhora de Fátima e conversei com eles. Falei, eu não tenho dinheiro para pagar meus funcionários, eu deixo um cheque com vocês aqui,
E vocês, se alguém precisar de remédio, pode vir aqui? Pode. Fui no supermercado, falei, olha, se alguém precisar comprar qualquer coisa, você vende para eles? Vendo. Aí reuni, na época devia ter 20 funcionários, não mais que isso. Reuni eles, falei, ó, gente, vocês estão vendo o que está acontecendo, eu não tenho dinheiro para pagar vocês agora, mas podem ir lá no supermercado, que toda a compra sua está garantida, pode ir na farmácia, se alguém precisar de remédio, que o remédio está resolvido, e eu assim que eu começar as galinhas a botar, vocês estão vendo que elas estão botando de novo, eu pago vocês. Todos entenderam, todos ficaram satisfeitos com a... Por isso que eu falo, satisfação não paga a conta, mas ameniza, né? É. Então a pessoa tem que entender o porquê você não fez, ou porquê você não conseguiu fazer. E que você está preocupado E eu estou preocupado com elas, né? Porque hoje a gente vê falar muito de gente, RH, pessoas. Naquela época não se falava muito disso, mas gente sempre foi muito importante para mim, porque são esses mantiqueirenses lá de trás, de agora, que levam essa empresa para outro patamar, tá? E você, no começo, você falou que eu sou o CEO da empresa. Eu sou o fundador e o presidente do conselho. Eu não sou mais o CEO da empresa. Que a empresa hoje é tocada por um profissional que era meu conselheiro durante 4 anos e virou o CEO da empresa e toca a empresa. Só para poder deixar claro aí essa... Eu falei isso. Você falou no começo, tá? Falou. Então tá bom. Então, Tá? Não, então você já foi demovido. Pronto, Isso. é rebaixado. Isso. Não manda mais nada. Bom, o que eu falei no começo lá do terror financeiro, então termina em 1989. Quer dizer, anos de sofrência. Anos de sofrência, depois anos de fartura. Isso. Então agora nós começamos a parte boa. Então, a parte da não que não teve coisas ruins. Em 87 eu casei também. Não, 89 eu casei. Casou. Isso. Então, acabou a sofrência. Acabou a sofrência. Ok. Então, o preço do ovo aumentou? O preço do ovo aumentou, porque depois da crise faltou e o preço subiu. E eu sempre tive as recrias cheias, então tinha bastante ovo na hora que ele estava dando dinheiro. Pagou tudo que estava devendo. Perfeito. E aí comecei a construir a primeira granja própria nossa. Tá. E começou a fazer gaiolas, né? Aí eu sempre fui muito inconformado com o custo das coisas. Eu sempre queria entender o que eu poderia fazer mais barato para fazer mais. Eu vim aqui na rua Piratininga, em São Paulo, que é uma rua de máquinas, comprei umas máquinas de cortar arame, de solda, e fui fazer gaiola. Então eu fazia as minhas gaiolas à noite e de dia eu fazia para os granjeiros que estavam crescendo. Certo. Eles me davam arame e me pagavam a mão de obra em arame. E com os arames que eles me pagavam, eu construía as minhas gaiolas, entendeu? Não, isso foi em 90, 91, e aí eu comecei a construir a primeira granja nossa própria da Mantiqueira, com 70 mil galinhas em 14 galpões. Isso foi em 93. Não, 90. 90. E aí foi. Depois dessa granja, aí em 94, eu consegui comprar uma fazenda na beira do asfalto. Desculpa, Leandro. Nessa altura você já estava vendendo ovo para uma região muito maior? Não, vendia para atacadista, não tinha cliente. Certo. Eu vou comentar com você, vai chegar onde foi a virada para o mercado, né? A gente vendia para atacadista, não tinha um cliente assim fixo igual. Eles iam lá e retiravam. Eles iam lá, retirava isso. Eu entregava no caminhãozinho, o dia que eu mais precisava de dinheiro, o dia que mais quebrava, mas tudo fez parte de uma história da construção. Entendi. É que nem leite em fazenda do interior, né? Isso, exatamente. Deixa no ponto, né? Isso. E aí, o que aconteceu? Eu sempre também queria fazer diferente. Aí, em 93, eu terminei essa granja de 70 mil galinhas. Então, de 90 a 93, foi a construção dela. Em 94, veio o plano real. Fez 30 anos agora. E foi bacana que essa propriedade que eu comprei na beira do asfalto, para construir uma outra granja, o cara que me vendeu, ele queria receber em dólar. E eu falava para ele assim, foi a única vez que eu acertei com dólar. Eu falava assim, olha, minha moeda é real, eu não tenho dinheiro para te pagar em dólar. Não, só te vendo se for em dólar. Ele era carioca. Tá bom. O dólar veio para ponto 84. Valia menos que o real. $1 valia menos que R$1.
E aí eu lembro que tinha as prestações a pagar. Quando ele ia receber as prestações, ele falava, puxa, você não pode me pagar em real? Eu falei, não, mas você quer receber em dólar. Foi a única vez que o dólar me deu alegria, foi nessa vez. Na história. Na história. E aí eu construí essa granja na beira do asfalto. Tinha um japonês aqui de Tatuí, chamado Mituaki, que me ensinou a construir um galpão de 30 mil galinhas. Então, assim, para o Brasil, já era uma puta novidade. Eu construí aquele galpão na beira do asfalto e tal. E, de repente, enchi de galinha e o galpão caiu. Um dia eu cheguei em casa, a Rogéria, eu morava no Sobrado, Leandro, Giovanni ligou aqui, que era o gerente, corre lá que o galpão caiu. Eu falei, nossa, foi os 15 quilômetros mais longos da minha vida. Nem de Dallas para cá demorou tanto tempo. Porque, né, na beira do asfalto, esse menino novo, que quer sempre fazer diferente do que todo mundo está fazendo, todo mundo ia rir de mim, né? Porque ali todo mundo passava na estrada para ir para São Lourenço, Caxambu. E só que eu cheguei lá, o que tinha caído eram as gaiolas do lado de dentro. O galpão estava de pé, que eu não tinha feito o X nela e acabou que as galinhas penderam para um lado e o galpão cedeu. Quer dizer, as galinhas não escaparam para a estrada? Não. E aí, uma semana que eu tinha essa fábrica de gaiola, tudo, trabalhamos 24 horas por dia e resolvemos o problema. Só que em 95 para 96, eu comecei a ter oferta mais ovo, porque eu tinha uma granja de 70, construí uma de 30, aumentei minha produção em 45%. E aí eu comecei a querer vender direto para o supermercado. E aí eu conheci uma pessoa de um supermercado em Minas, que era filho do seu Mamed Paes Mendonça, era o Jaime, o J. Paes Mendonça, que me indicou para vender no supermercado Paes Mendonça, no Rio de Janeiro. E aí eu tentei falar com o diretor comercial uma sexta-feira o dia inteiro, consegui falar com ele 5 horas da tarde, ele me comprou o caminhão com uma facilidade danada, e eu entreguei na segunda-feira e na terça-feira eu fui conhecer ele. E aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu vim conversar com o senhor porque o senhor me pediu 28 dias de prazo, eu te dei, só que a minha vida eu já quebrei, eu não posso quebrar de novo, e eu estou sabendo que vocês estão num aperto danado, vocês estão atrasando o pagamento, e se o senhor atrasar comigo, o senhor me quebra. Então, se eu tivesse dúvida, eu vinha conversar com o senhor ontem e mandaria o ovo hoje. Mas eu mandei o ovo ontem e vinha conversar com o senhor hoje. Um caminhão, o senhor me aperta, mas não me quebra. Mas se eu juntar 28 dias da minha produção na mão do senhor e o senhor não conseguir me pagar, o senhor vai me deixar numa situação muito difícil. E ele falou, menino, ele assustou na hora, né? Porque imagina, vem jantar comigo quinta-feira, traz sua esposa também que eu vou levar a minha. Eu falei, tá bom. E eu brinco com os primeiros promotores da Mantiqueira de arrumar ovo em supermercado, era eu e minha esposa. Porque a gente começava em Nova Iguaçu, terminava em Alcântara, a gente ia arrumando, fazendo a linha para poder arrumar o ovo que nós estávamos vendendo para o supermercado dele. E aí quando eu cheguei no jantar, eu vi que ele não era só um diretor comercial. Ele era genro do seu Mamed, ele era casado com a filha do seu Mamed. Que diretor comercial hoje tá, amanhã não tá, e você não tem com quem falar, não. Ele combinou com ele, mas não é comigo. Tá certo. E aí foi a grande virada na minha vida, porque ali eu comecei a vender o ovo diretamente para o consumidor final. Expandiu. Expandiu, claro. Porque ele é o nosso consumidor final, é o nosso rei, né? E fiquei vendendo ovo para ele. E aí, em 96, eu fui na Europa, porque já estava saindo os galpões automatizados no primeiro mundo. E eu, inquieto, quando eu cheguei na Europa, aquela granja que eu construí de 90 a 93, lá já não tinha, fazia 40 anos. Aqui eu estava construindo na beira do asfalto, eles estavam desmanchando lá e construindo um modelo novo. E naquele momento eu optei, em vez de fazer 10 galpões, fazer um e trouxe automação para o Brasil. Foi então, a primeira granja. A primeira granja automatizada, a primeira granja o consumidor final do ovo era o primeiro a tocar no ovo, foi nossa e foi construída por mim. E foi uma coisa engraçada, que eu também, se eu trouxesse só um galpão, eu ia ficar no meio do caminho. Então eu virei para o espanhol e falei para ele, você tem que mandar 2. E se você não mandar 2, não vai, eu não consigo. E o dia que eu te pagar o segundo, você tem que mandar o terceiro. Ou seja, eu tenho um cheque especial de um galpão com você
e vou te ajudar se você abrir esse mercado. E de fato foi o que aconteceu. Nós viramos o showroom dele aqui no Brasil e depois ele vendeu para um monte de gente e tem boas granjas hoje que começaram porque, de fato, eu trouxe no ano de 97 a primeira automação para o país. Explicando aqui para quem não conhece uma granja Isso. ao vivo, nós pensamos numa granja que tem 70 mil galinhas, quer dizer, deve ter Não, aí cada galpão tinha 50 mil. 50 mil. Então, um monte de gaiolinha, a galinha Isso, bota ovo, ia lá uma pessoa, pegava na bandeja. Isso. O que é A automação é o seguinte, a ração era toda abastecida por automática, por rosca sem fim. O trato era feito 22 vezes por dia, 100% automático, ninguém precisava tratar da galinha, a máquina tratava da galinha, e os ovos caíam numa esteira que iam direto para a classificação e entrava na máquina e era classificado. Ou seja, o alimento ficava numa espécie de silo que ia liberando de acordo com a necessidade das aves, e o ovo que ela botava caía numa esteira que rodava e ia direto para um centro de classificação. E, portanto, é muito menos mão de obra, né? Muito menos mão de obra. E assim, na época, eu brinco que a gente estava de metralhadora e a concorrência de estilingue. Depois a concorrência comprou um revólver, comprou uma pistola e foi chegando perto e tem gente hoje que produz também como a gente, né? E aí veio Lorena, né? Aí veio, depois de 27 anos, né? Que trouxemos... 27 não, porque a Lorena é 23 anos. Lorena começou em 2020, que foi o paraíso das galinhas livres. Essa é uma boa definição. Exatamente, né? Lorena já nasceu livre e em 2012 eu estive na Inglaterra e vi lá essa mudança no mundo de galinhas livres de gaiola. E eu gostei, mas fiquei negando até 2016. Isso não é para o Brasil, aqui não tem renda per capita, aqui as pessoas não vão querer e tal. E aí eu comecei a ouvir pessoas que... A minha sorte é que eu sempre gostei de ouvir as pessoas. Às vezes que eu não ouvi, eu me estrumbiquei. E as ONGs do bem-estar animal, elas começavam a me visitar e o pessoal meu falou, não, você não pode conversar com elas, você tem que mandar alguém falar, você tem que ser protegido. Eu falei, o que é? Quero aprender com esse povo, ué. Deixa eu entender o que eles querem. E eu comecei a escutar uma meninada nova falando de bem-estar animal, de galinha livre, de galinha solta. E olha que eu achei interessante, e eu falei, olha, o que eu vi em 2012 que eu estou negando, vocês estão me convencendo, não por obrigação, vocês estão me convencendo que é o melhor. E aí foi a grande virada que eu comecei a fazer as galinhas soltas, mas era uma coisa muito artesanal, era aquela granja de 30 anos atrás. Para quem já tinha uma puta granja moderna e trouxe uma automação, eu tava, tipo quando você joga ludo, 20 casas... para numa casa, anda 20 casas para trás. E aquilo não me agradava, porque era complicado. E aí, em 2018, para 2019, eu fui num evento na Holanda, fui para a Alemanha e fui visitar as granjas automatizadas lá. E aí já tinha equipamento, já tinha automação. E nós fomos, mais uma vez, o pioneiro e fazendo a grande transformação da avicultura nacional, trazendo o que tem de melhor no mundo. E somos o único no Brasil que temos, tá certo? Não? Que é todo equipamento europeu para poder cuidar do bem-estar animal e da segurança alimentar, sendo automatizado e com poucas pessoas. Quando a gente fala da galinha fora da gaiola, para quem morou no interior, o que vem à mente é um monte de galinha ciscando no quintal, mas não é isso, né? Não é isso. Hoje, você tem uma ideia, hoje elas têm lugar que elas têm acesso ao pasto. Só que o bem-estar que elas têm dentro do galpão é tão grande que elas não querem sair. Porque dentro do galpão elas voam, elas ciscam, elas tomam um banho de poeira, elas expressam todo o comportamento natural dela. E para que ficar no calor? Se eu tenho um ar-condicionado aqui que me deixa fresquinho aqui, que eu fico bem aqui. Então, assim, não vão. Então, elas são soltas, elas têm o direito de ir, mas não querem ir, porque elas são muito bem tratadas, soltas, dentro de um galpão totalmente automatizado, climatizado, é onde elas vivem. Eu vi numa entrevista acho que
de 2020, que você dizia que ainda tinha 90% das galinhas em gaiolas. Isso. Hoje eu te perguntei, o número já baixou, né? Já baixou para 80%. 80%. Quer dizer, você tinha um plano para ir fazendo... plano para isso. E foi bacana que em 2020, antes da pandemia, nós tínhamos em março de 2020, dia 20 de março, nós tínhamos um show contratado da Elba Ramalho. Os clientes estariam nesse evento para a gente poder lançar um manifesto, não por imposição e por obrigação, mas por convicção, que nós só construiríamos organicamente, todos os nossos novos investimentos seriam de galinhas livres de gaiola. Aonde nós tínhamos gaiola, a gente pode aumentar, melhorar, arrumar, mas as novas plantas seriam todas de galinha livre de gaiola. Então hoje a gente fala de Lorena, mas se você pegar a Formosa, que é Goiás, já tem os mesmos equipamentos ultramodernos, ninguém tem de Lorena. Você pega São João do Itaperuí, que é Santa Catarina, também já tem os ultra galpões que tem em Lorena. Então toda a construção nova que a gente faz, a gente usa 100% dos equipamentos alemães, que são os equipamentos que temos em Lorena. Você nunca parou de crescer, né? Eu brinco que nesses 37 anos, Max, eu nunca encerrei uma conta de cimento. Eu nunca deixei de ter um pedreiro perto de mim. Tanto é que os funcionários mais velhos da granja são os pedreiros, porque eu brinco, primeiro vem o sonho, depois vem alguém para te ajudar a transformar o seu sonho. E se você pegar hoje, o funcionário mais velho que tem é o Delfim, que começou comigo na construção da primeira granja. Então eu sonhei e ele me ajudou a executar através de ser pedreiro e está comigo até hoje. Tem uma estatística interessante que diz que no Brasil o consumo de ovos por ano, por habitante, é 257 ovos. E aí tem muita gente que fala assim, espera um pouco, eu não estou comendo tudo isso, alguém está comendo o meu ovo. Então é bom lembrar, isso vale para ovo frito, cozido, industrial, claro, industrial, omelete, maionese, macarrão, tudo que tem direito. Você vai no restaurante, o produto que você come, provavelmente tem alguma coisa que... Bolo. Nossa, mãe, né? Bolo de aniversário, né? Bolo de fubá, né? Tudo leva ovo. E você, na verdade, é o principal fornecedor da maioria dessas empresas. Não, eu brinco com o seguinte, em 2016, quando nós resolvemos isso... Porque muitas empresas assumiram o compromisso público de só usar ovos livres de gaiola ao longo do ano tal. Ok. E elas estão cumprindo. E nós, como vanguardistas e os maiores produtores de ovos livres de gaiola, nós somos parceiro e fornecedor das grandes indústrias brasileiras que assumiram esse compromisso. Eu entrei em alguns sites aí da internet para ver isso e o pessoal diz que usamos somente ovos de galinhas livres. Galinhas livres. Eu não vou citar nome, porque são vários clientes e vários amigos, mas assim, a gente é o fornecedor de todos eles. Mas são todos grandes, são todos enormes. Grandes, são enormes. Bom, isso aí expande. Não. Maravilha. Bom, porque isso é garantido. É porque eu falava para eles, cuidado com o que vocês estão assinando, porque eu sei fazer. E eu vou fazer, tá? Então não adianta vocês chegarem lá na frente e falar que não vai ter de quem comprar, porque aqui tem café no bule. Então... Vamos junto? Vamos junto. Então vamos junto. Tá bom. Você também exporta, né? A Mantiqueira também exporta ovos. Se tiver certo isso aqui, de cada 10 ovos que são exportados do Brasil, 7 são para que países, né? Olha só. Porque tem galinha em todo lugar, né? Tem galinha em todo lugar, mas teve um problema no mundo que o Brasil não teve ainda, que foi a gripe aviária, que dizimou milhões de galinhas, né, em vários lugares. E aí o Brasil... Se entrou como o mundo, entrou como uma cunha para o mundo conhecer nosso produto. Então hoje a gente tem vários países da América do Sul, a gente já exportou para o Japão, exportou para Taiwan, exporta sempre para o Oriente Médio. Então acaba que foi uma oportunidade que nós tivemos de mostrar o ovo para o mundo. Quem fez esses contatos aí com esse pessoal? Isso nós começamos há 15 anos atrás, né? Então, eles iam visitar o Brasil? Ia visitar o Brasil. Os japoneses, então, Deus me livre, os caras, olha, subia na escada lá em cima para poder ver se... E tirava 500 mil fotografias. Nossa senhora, e a reunião que, para mim, demorava, eu resolvi em meia hora, com eles era 3, 4 horas, porque eu não falo inglês, então tinha que ter uma pessoa que traduzia do japonês para o inglês e uma pessoa para traduzir do inglês para o português.
Aí eu falava português, o cara traduzia para o inglês, para traduzir para o japonês. Tá? Aquelas reuniões incansáveis e muito chatas. Tá bom. Eu queria. Bom, aí nós chegamos no ponto aqui que tudo que você passou de purgatório nos primeiros anos aqui, incrivelmente cresceu. Você se torna um dos maiores produtores mundiais, que provavelmente em 1986, por aí... Eu era o menor. Eu era o menor do mundo. Não, o menor do mundo e o menor da minha região. Né? Então, assim, eu era o... Como é que esse... Por isso, Max, eu tenho um respeito danado por todos os produtores, todos os pequenos produtores, porque um dia eu fui muito pequeno. Então, eu recebo via Instagram, que é aberto, Facebook, pedido de pessoas que querem. Eu converso, eu atendo, eu explico, sabe? Então, assim, eu fico muito... Você sabe que a empresa hoje cresceu demais, e aí tem as pessoas que chegaram agora há pouco tempo, eles acham que nós somos o máximo, nós somos o maior, nós somos o... E que começou grande, que não teve problema. Não. Então, eu falo, cate um clips no chão, pega um elástico no chão, tá certo? Apaga a luz. Respeite todos os pequenos concorrentes, porque um dia nós fomos muito pequenos. Então, assim, eu tenho muito isso comigo e eu procuro disseminar isso dentro da empresa, não ter arrogância por ser o maior e sempre pensar em ser o melhor naquilo que você se propõe a fazer, entregar o que você promete, cumprir com a sua palavra e achar que essa empresa não nasceu assim. Ela nasceu muito pequena e muito pobre. Muito bom. Tem um monte de coisas, né? O Brasil é bom nisso, né? Que popularmente a gente começa a acreditar numa coisa, passa de geração para geração e de repente todo mundo está acreditando naquilo, não sabe de onde veio. Eu me lembro dos ovos, de jornais, de revistas. Aí tinha um ano lá que não podia mais comer ovo, ou depois não podia mais comer a clara, depois não podia mais comer, depois não podia comer. Agora, ovo é o grande alimento. Aí passa 2 anos, ovo aumenta o colesterol. Eu falei, bom, você já explicou 200 vezes aí em entrevista, falei, acabou. Não, é assim, uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. Tem um texto do Veríssimo que eu adoro, uma vez eu dei uma entrevista no Salomão 2 Pontos, há uns 20 anos atrás, era da Band, e ele leu esse texto, eu achei sensacional. Quem vai me indenizar pelos ovos que eu deixei de comer? Pelos fios de ovos que eu deixei de comer, que talvez dariam uma volta ao mundo, né? Pelo arroz com aquela gema molinha que tanto eu deixei porque fazia mal. Então, assim, eu brinco, o ovo foi subindo, como há 37 anos atrás, eu estou nesse mercado, eu sei exatamente do que você está falando. Porque para vender o ovo há 37 anos atrás, há 20 anos atrás, tinha que gastar sola de sapato, tinha que convencer que não fazia mal, porque de fato era uma coisa proibida, vamos dizer assim. Gostosa, mas proibida. E hoje ele é gostosa e liberado. Eu brinco que o ovo foi absolvido por 11-0 no Supremo Tribunal Federal, então por todos os ministros. Então não tem mais dúvida que ele faz bem para a saúde. É o alimento mais saudável e um dos grandes projetos que eu tenho e que eu gostaria que, não para ganhar dinheiro, mas para trazer saúde para a vida das pessoas, é colocar o ovo na alimentação escolar. Porque eu tenho vários amigos, né, inclusive de governo, que eles falam que se o ovo tiver na merenda escolar, com certeza a fila do SUS daqui 20 anos vai ser menor. País como a Colômbia, por exemplo, é obrigado até 8 anos colocar ovo. Eu falo que ovo virou remédio, e remédio vende em farmácia. Então, eu já coloquei em farmácia ovo para vender. Eu me lembro eu não sei precisar exatamente quando, mas é dessas coisas que a gente ouve e acaba saindo no jornal, vai para uma revista e vira verdade, que era, você só pode comer um ovo por semana. Esquece, hoje tem pessoas que comem 10, 15 ovos por dia. Né? Eu como 2 todo dia, no mínimo. Que você consegue... Pô, é um puta alimento. Saudável. Não, hoje sim, né? E gostoso. Isso. Né? Agora, deve ser a pessoas como você que isso tenha acontecido, para espalhar ovos pelo Brasil inteiro e ver que ninguém está... Eu acho que aí esse foi quebrando, os médicos foram entendendo que de fato não era verdade o que eles estavam falando, foi feito estudos no mundo inteiro e aí pronto. Aí quando vem a parte científica,
clarifica e traz a verdade, qualquer mentira é facilmente destruída. Tá. Queria aproveitar o fim aqui, algumas curiosidades. O ovo de casca branca, o ovo de casca vermelha, qual é a diferença deles? Nenhuma. Nenhuma. É tudo igual. É a mesma É galinha? a mesma galinha, não. São galinhas diferentes, cada uma tem sua genética. E a gente... o ovo de casca vermelha ele tem mais aquela aparência da roça, né? É. Mas assim, a qualidade que tem dentro, eu não posso mentir. Proteína é a mesma? Proteína é a mesma, a qualidade é a mesma. O que tem de melhor é o happy eggs, que as galinhas vivem felizes, e aí com certeza o ovo é mais gostoso. Eu ainda conheço gente que só compra ovo de casca vermelha. Então pronto, não, eu também conheço muito. Você vai no sul, por exemplo, em Santa Catarina, nós estamos desmistificando, Paraná, já conseguimos quebrar bastante para mostrar para o pessoal, porque o ovo branco acaba que você consegue um custo melhor na produção, porque a galinha come menos, então você consegue emitir menos poluentes e tal. Então assim, devagar, assim como nós já desmistificamos, nós que eu digo assim, o setor desmistificou o consumo de ovo, nós vamos provando para o consumidor que tanto faz ele comprar um ou outro. Agora, o ovo caipira, eu li no Google lá, aquelas definições provavelmente geradas por inteligência artificial, que o ovo caipira é mais saudável que o ovo de granja. Acontece que você tem ovo caipira e tem a granja. Não, nós temos todos. E assim, o que difere nós do ovo caipira é que nós garantimos a segurança alimentar. Nós temos tecnologia, tecnicidade que prova que a gente consegue fazer a galinha livre, com acesso ao pasto, e ser feliz e ter um ovo que a gente garante a segurança alimentar. Não, então o ovo caipira, na verdade, é o que você contou antes, que é a galinha livre. Percepção é igual à realidade. As pessoas têm essa percepção, mas tem coisas ali, principalmente em relação à segurança alimentar, que não é legal. O ovo caipira é mais caro que o ovo, não? É mais caro que o ovo. mais caro. É mais caro porque custa mais para produzir, né? Você precisa de mais metros quadrados, mais coisas para produzir. Mas aí sim é a mesma galinha, né? A mesma galinha, você solta ela, ela vira o ovo caipira. Exatamente. Pô, que puta é isso? Mas a gente vive de contar histórias, né? E tem histórias verdadeiras e histórias que... Tanto é que nós sempre defendemos é o happy eggs livre de gaiola. Porque esse aí eu acho que é o que, de fato, a gente vai conseguir fazer a grande mudança no consumo e parar com essa frescura de caipira, de solto, disso. Porque fazer uma classificação. Porque quando você... o Max, eu já te falei lá no começo, eu não ponho na minha mesa o que eu não vendo o que eu não ponho na minha mesa, eu não vendo o que eu não compro para mim. Então, assim, nós queremos, de fato, que o bem-estar animal se instale, persista e cresça, mas nós não podemos relaxar com a segurança alimentar. Tá certo. Então nós precisamos ter prudência e idoneidade para poder fazer o melhor. E você lançou também recentemente o novo, né? N.ovo, que é o ovo sem a colaboração da galinha. Exato. Dispensa. Se isso pegar, né, Leandro? Vai ter desemprego de galinha. Não, acontece o seguinte, Marcos, a gente tem vários tipos de consumidores. Tem os veganos, tem os vegetarianos, e todos eles são importantes para nós. Certo. Então, quando fala como é que eu supro o ovo num bolo? Eu tenho um produto que substitui. Certo. Tá? Como é que é aquela criança que tem alguma alergia ao ovo, que é raro, mas existe, não pode comer o bolo que a avó fez? Eu tenho uma solução para a avó fazer o bolo para aquela criança. Então eu acredito nisso. Então eu brinco, se é ovo, se é substituto de ovo, tem que ser mantiqueira, independente do que seja. A maneira como eu vejo isso, é um ovo vegetal. Eu perguntei para você, se eu fizer uma omelete, você falou que não vai notar. São dois tipos de ovo. Tá certo? Não, são dois tipos de ovos. Isso aí foi uma criação e a Mantiqueira sempre foi uma empresa de inovação, certo, né? Então isso aí foi feito para poder dar acesso e prazeres para quem tem alergia ou para quem não quer ovo de galinha porque de fato não come nada de origem animal. Bom, eu vejo isso de uma outra maneira também. Cabe ao líder do mercado fazer isso. Você não pode permitir que alguém faça. Na vida é o seguinte, ou você é o escritor do livro ou você é o leitor do livro. Isso.
Ou você é a locomotiva ou você é o vagão. Então, o líder tem que estar na frente. E é lógico que o ovo que não depende da galinha aqui, a participação de mercado na tua venda, a participação no teu faturamento deve ser Não insignificante interessa, quase. é pequena, mas é nosso. Isso. E É o você N. que Ovo. trouxe. É nós, através da nossa empresa. Isso. É isso. Então, é a obrigação do líder. Nós já vimos um monte de empresa, Leandro, que quando a gente ainda era criança, empresas famosas que desapareceram. Exatamente. Elas simplesmente... Você pegou uma Kodak que achou que a máquina digital não fosse vencer ela, né? A primeira máquina digital quem fez foi a Kodak. Ficou guardada na gaveta porque ela vendia papel e filme. Certo. Né? Então, você vai lutar contra tendências? Não. Você tem que trazer... Se é uma tendência e se tem um público que quer, tem que ser seu. Por menor que seja, até porque pelo tamanho da sua organização, né? Não, se não der certo... Olha, essa parte aí de tecnologia, de inovação, aí traz para nós, nos credencia ser quem nós somos, entendeu? Isso. Eu acho que eu terminei mesmo. Eu falei que você era presidente do grupo. Não, eu não sou presidente do grupo, eu sou fundador e presidente do conselho. Pronto, olha. Pronto. Se foi... impressionante, viu, Leandro? Eu queria terminar, antes da gente encerrar, até agradecer. Ontem à noite você estava nos Estados Unidos. Tá. Quer dizer, se você falasse assim, Marcos, eu vou desembarcar de manhã, agora, você vai desembarcar, agora são 10 horas da manhã, você ia desembarcar às 7. Se você dissesse assim, não tenho condições, a gente ia entender perfeitamente. Você está aqui, veio, assumiu o compromisso, está aqui, essa deve ser a história da tua vida, assumiu o compromisso. Compromisso assumido é compromisso pago. É isso. Então, mas de qualquer forma, em nome de todos aqui, eu agradeço. Agradeço demais, agradeço todo o seu time, e principalmente a sua menina que fez contato comigo, a Clarice. Como é que ela chama? Camille, que ela foi incansável. Ela foi incansável. Então, de fato, eu vi que de fato ela queria que eu tivesse aqui. Isso. Pra gente, eu gostei muito. Eu estava nos Estados Unidos, o dia que nós fizemos uma prévia, né? Saí de uma reunião importante, mas eu tinha um compromisso com você para poder fazer aquela reunião naquele dia e naquela hora. Se você me perguntar, você podia sair daquela reunião que você estava? Não. Mas eu não tinha assumido um compromisso. Ali eu mobilizei pessoas, você, e eu tinha que estar pronto ali para poder fazer. É por isso que cada vez que a gente conversa e ouve histórias desse jeito, a gente respeita ainda mais a pessoa. Falar, tem um monte de gente que fala ali. Fazer, né, é outra história. Você não pode fazer com os outros que você não gostaria que fizesse com você. Se você entendeu que era importante eu estar aqui para a gente fazer esse papo, e eu falei que eu viria, eu tinha que estar aqui. Foi um enorme prazer a gente poder conversar com o grande, em todos os sentidos, presidente do conselho do Grupo Mantiqueira, o Leandro Pinto. Aliás, o nome bate certinho, né? Não fala isso, porque o último que falou foi o Zé Simão com o Bochá, e no dia o Bochá morreu, hein? Então não faz essa pegadinha não, porque eu quero que você viva muitos anos. Não. Eu não ia fazer uma pegadinha. Não era uma piada, não. É que ele não tinha... Eu tô brincando. Tinha um goleiro de futebol recentemente que chamava Defende. Era o nome dele, é maravilhoso. Eu falei, o camarada tem a profissão que é o sobrenome dele. Você também. Talvez uma inspiração cósmica tenha te levado a fazer o que você fez. Foi um enorme prazer falar com o grande, em todos os sentidos aqui, Leandro Pinto. Muito aprendizado, muita história interessante. Eu tenho certeza também que muitas das coisas que ele ainda poderia contar, ainda ficaram, talvez um outro dia, talvez uma entrevista em outro lugar, mas vale a pena ouvir as histórias e o conhecimento que o Leandro transmite. Felicidades para você, obrigado de coração. Muito obrigado da sua atenção, muito obrigado de você acreditar na minha história, muito obrigado de você dar a oportunidade de eu dividir ela com pessoas que não acreditam, não acreditam em si e que de fato precisam acreditar, porque quando você acredita em você, ninguém melhor que você para acreditar em você. Você trabalha muito, mas você consegue vencer. É verdade.
Tem uma palavra de consultor que é moderna, né, que é resiliência. Resiliência. Mas que não tinha. Essa palavra não existia no Não. Brasil. Há 20 anos não existia. A gente chamava de aguentar o tranco. Isso. E é a história dos teus O primeiros anos cavalo de vida. pulava, você caía e levantava de novo. Não, O problema não é o tombo, o problema é o coice. Isso. Se você não tomar o coice, você consegue montar no cavalo de novo. E você foi um exemplo de resiliência hoje, mas de qualquer eu forma... falo há 30 e tantos anos atrás, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho, você sabe onde é? No dicionário. Dicionário. É. Não adianta você querer ter sucesso se você não trabalhar. Trabalhe. Faça bem feito. E não desista. E não desista. Ok. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigado, Leandro. Até a próxima.